Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Estamos ao vivo para mais um Evangelho no Lar, nosso evangelho semanal, que ocorre toda quinta-feira às 20 horas. Hoje vamos tratar da dor e da fé. Caminham lado a lado, uma precisa da outra para se fazer entender. A gente busca propósito em tudo, vamos buscar propósito nesses dois temas também, que tem tanto a ver. Bem-vindos, amigos Leandro, Patrick do Eu Espírito, Laura, Rosane, Lourdes, Cláudia, Mari, que bom vocês aqui. Dor e fé. Monique, bem-vinda! Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Alerta de água. Tenho certeza aí que estão com a sua aguinha ao lado para ser fluidificada. Essa é a minha garrafa guerreira, eu amo ela. É o meu apego material aqui. Eu sempre brinco que quem ficar com a minha garrafa no testamento é porque é muito amado. Porque essa garrafinha é muito boa, ela mantém a água gelada por umas 48 horas. Parece magia. Tá toda, maltratada já, caiu no chão várias vezes, mas é isso, continua sendo a minha queridona. Então preparem aí as suas águas, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido vocês para iniciarmos a nossa prece. E vamos lá, quem sentir mais à vontade, fechar os olhos, as janelas da nossa alma, elevar o pensamento ao nosso Pai, senti-lo aqui e agora, sentir o Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão mais velho, a espiritualidade amiga que se faz presente sempre em nossos lares, preparando tudo com tanto amor, com tanto cuidado. Aos nossos irmãos desencarnados que sejam trazidos para este momento, tão necessitados quanto nós. E assim nos reunimos, Pai, todos em Teu nome, para nos sentirmos um pouquinho mais perto de Ti, para Te sondarmos, para nos entendermos, para clarear nossos caminhos, sabermos escolher para mais rapidamente chegar a Ti. Te pedimos, Pai, inspiração, para que tudo que formos ler penetre nossos corações e fique ali guardado para ser utilizado nos momentos mais difíceis. E é assim que te pedimos permissão para dar início ao nosso Evangelho de hoje, dando-te graças, louvando-te, dando graças ao Mestre Jesus. Que assim seja. Bem-vindos, amigos. Essa foi a nossa prece. Vocês viram que hoje nós adiantamos o tema. Falamos que iríamos abordar a dor e a fé. Quando nós falamos que somos todos iguais, às vezes parece um pouco clichê e difícil de enxergar, de entender, fica pouco palpável, porque nós olhamos ao redor e vemos diferenças, muitas diferenças. Mas aí chega essa nossa amiga, não a enxergamos assim normalmente, mas é a nossa amiga, a dor. E é a dor que vem nos igualar. É a dor que vem mostrar, epa, vocês são iguais sim. E por mais que nós pensemos em modelos, em exemplos que achamos
que não passam por dificuldades, que têm a vida perfeita, não nos enganemos. Todos eles sofrem. A dor, ela tem várias faces, várias formas de se apresentar. A dor é impossível de ser limitada, de ser explicada. É preciso sentir. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando de formas e formas de sentir a dor. E principalmente quando nós sentimos que não fizemos por onde para que ela aparecesse nas nossas vidas, aí é onde ela nos destrói mais. A dor que nos faz duvidar, nos faz fraquejar, nos faz acreditar que não há propósito, que estamos aqui pelo simples estar e nos tira toda a vontade de continuar a viver essa vida que nos relembra essa dor. O Tiago falou aqui, que a dor também é professora. E com certeza, ela é a nossa amiga que nos ensina a todo momento. Todos nós já sentimos dor ao longo da vida. Talvez estejamos sentindo agora, neste momento. Não vamos nos deixar mais enganar pela cara, pela aparência. Muitos sorriem por fora e estão em prantos por dentro. Muitos celebram a vida, celebram conquistas, mas sentem como se nada tivessem ganhado, como se ainda nada tivessem vivido, porque tem um buraco que nada preenche. Vamos perceber como somos frágeis. Todos os dias corremos riscos. O nosso corpo é frágil demais. Um tombo mais forte, uma pancada, algo no trânsito, na hora de dormir, na hora de comer, na hora de nos exercitarmos. Mesmo quando estamos tentando cuidar, ainda assim corremos risco. E não podemos fugir disso. Não há refúgio para isso, porque pode acontecer dentro de casa. Estamos expostos o tempo inteiro. Então o que faz alguns sofrerem mais, terem que lidar com certas dificuldades nesse âmbito e outros não, outros tardarem? O que faz uns terem mais tempo, outros terem menos? O que faz a uns faltarem isto e a outros aquilo? Tem que ter um sentido por trás disso. Tem que ter um sentido para que essa nossa fragilidade mude de acordo com cada um. É por isso que nós sempre dizemos e repetimos: não vamos comparar dor. Não vamos olhar para o amiguinho, para o nosso irmão e dizer: ei, não fale sobre dor porque você não sabe o que é dor. Quem somos nós para dizer que o outro não sabe o que é dor? Estamos sentindo o que o outro está sentindo? Passamos pelo que o outro passou? Pensamos como ele? Quando nós dizemos de ter empatia, não é só se colocar no lugar do outro, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, somos nós, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas vivências, tentando enxergar ou vivenciar aquela situação. A gente sim tenta imaginar o outro naquela situação. A gente não se coloca, porque aí já mudou, já foi diferente. Todos nós sofremos, e para todos nós, a nossa dor atinge o ápice em algum momento, ou em vários momentos. O ápice para nós, dentro da nossa individualidade, dentro do que cada um de nós precisa. Vamos falar um pouco do nosso Pai.
Porque é impossível sentir dor e não pensar nele. Mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que acham que Deus não existe, quando sentem dor, se referem a Ele para justificar ainda mais a sua crença de que Ele não existe. Então, sempre estamos relacionando o nosso Pai com os nossos momentos de dor. O nosso Pai nos criou. Ele que é fonte de amor, o mais puro, o mais belo amor, fonte de paz, de justiça, de misericórdia, nos criou. E por muito amar a todos da mesma maneira, é que Ele não fez diferença entre seus filhos. E continua não fazendo, porque Ele continua criando sem cessar. Ao longo do nosso trajeto, desde que fomos criados, tivemos a liberdade. E muitas vezes achamos que liberdade é felicidade. A liberdade de escolher. É nessas horas que nós relembramos que muitas vezes podemos ser os nossos piores inimigos, justamente por causa das nossas escolhas e do peso que elas podem ter. E assim fomos, optando, traçando caminhos, criando prioridades e errando. Natural que seja assim. O caminho do mal é mais fácil. E nós sabemos que na nossa atual existência, quantas vezes já não optamos pelo mais fácil? Para poupar o esforço, tentando nos enganar que tá bom assim. É difícil escolher o bem. É a porta estreita. É a porta bem estreita. O nosso Pai, Ele nos permite errar. Mas Ele também é um Pai que ama tanto que não vai nos permitir estar errando o tempo todo sem pelo menos mostrar o caminho. Sem pelo menos nos educar, nos ensinar. Não é assim que nós fazemos com os filhos, com aqueles que amamos e que já estamos em alguma posição de algo conseguir ensinar? É isso que nosso Pai faz com a gente. Ele aponta caminhos. Ele nos ensina. Não tem como um educador fugir da lição. Mas nem toda lição é fácil. Mas não podemos acreditar ao nosso Pai o peso da lição, de entender que esse não é o caminho. Vamos enxergar bem. Se nós não tivermos um direcionamento, ou seja, uma lição mostrando, ei, para, esse não é o caminho, nós vamos continuar fazendo. É natural que seja assim. Se nada acontecer, a gente vai achar que tá tudo bem e vamos continuar fazendo. Não é assim que fazemos na vida? Na nossa vida atual, que temos mais consciência dela. Nós só paramos de fazer o que é errado quando alguém ou a nossa própria consciência nos diz que aquilo não é correto. E foi assim que fomos mudando ao longo do tempo na nossa vida. Hoje, eu tenho certeza que todos nós não fazemos coisas que antigamente já fizemos, porque não tínhamos noção de como era errado. E hoje já não somos capazes de fazer. Então, nós temos que entender que se o nosso Pai nada fizesse para ensinar, nós continuaríamos. Então, a dor é como se fosse uma placa, dizendo, pare, recalcule a rota, note, talvez este não seja o melhor caminho. Perceba, olhe em volta, há outros caminhos a seguir. Só que aí fica difícil às vezes a gente entender isso quando não lembramos
de coisas que só hoje estamos colhendo. Mas vamos também parar para pensar. Quando nós plantamos café, ele demora uns 5 anos para aparecer, para poder ser utilizado. Se nós plantamos hoje um tomate, ele não vai estar amanhã pronto para ser consumido. É um processo. A vida é feita de processos, é feita de ciclos e a dor também. Se hoje nós plantamos motivos para a dor, que podemos chamar também de lição, de ensinamento, nem sempre isso virá amanhã, depois de amanhã, nessa existência. Às vezes virá por várias existências, porque uma só não é suficiente. E não nos enganemos, não é suficiente porque o nosso Pai nos ama tanto que Ele divide. E Ele divide sem cessar, sem juros, em 1 milhão de vezes, se for necessário. Sempre vamos ter o peso, a cruz que conseguimos carregar, mas vai pesar, vai dar a impressão de que a gente não vai dar conta. Não vai ser algo leve, não vai ser algo tranquilo, vai ser algo que nos tire da nossa zona de conforto. Já dizia Paulo de Tarso na carta aos Coríntios e lá em Gálatas também, que a turbulência, ela traz essa... esqueci a frase certinha agora. Deixa eu ver aqui, gente. Como é que ele fala? Sim. A tribulação produz fortaleza. A tribulação produz fortaleza. Quem aí pode negar que depois de uma dificuldade não se tornou mais forte, mais capaz? Começou a enxergar tudo com um outro olhar. Não podemos negar isso. A dor nos transforma. Quando estamos passando por ela, somos obrigados a parar e a olhar, seja para os lados, seja para dentro. A dor é um convite. A dor que o nosso Pai permite que passemos é por muito amar. É o aviso de que tem alguma coisa errada, de que algo precisa ser melhorado em nós e está dentro de nós. Mesmo que a origem não seja aqui, trazemos junto. Não é por acaso que no Evangelho segundo o Espiritismo, se vocês olharem junto comigo lá no índice, nós vamos olhar o capítulo 5. E ele é um dos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome dele, Bem-aventurados os aflitos. Por que será que é um dos maiores capítulos do Evangelho? Bem se sabia o quanto sofreríamos, o quanto iríamos nos questionar sobre a nossa dor, sobre a justiça da nossa dor, sobre o porquê da nossa dor. Quanto vai durar? O quanto eu vou suportar? Por que comigo? Por que agora? Por que assim? Se nós formos lá para o capítulo 5, vamos a ele, temos uma passagem que vai estar em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É ruim chorar? É estranho chorar? É proibido chorar? Espírita não pode sofrer? Não é o que eu tô vendo aqui. É esperado que choremos. É esperado que soframos, porque dói. Porque dói. Dói fundo. Dói na alma. Mas aqui é uma promessa de consolação. Aqui é uma promessa de que vai ficar tudo bem.
Quando a gente acredita nessa promessa, ou seja, quando a gente confia também nessa promessa, vamos entender que acreditar e confiar são coisas diferentes. Porque, vamos imaginar, quando você tem filhos e você vai começar a permitir que eles passem a ir para a escola de transporte escolar. Você não pode só acreditar que o motorista é um bom motorista e que ele vai dirigir devagar, com calma, com previdência, porque ele está com crianças dentro do veículo. Só acreditar não é suficiente, porque senão a gente pode questionar, mas olha só, talvez tenha um dia que ele esteja assim, e se a gente acredita que tem essa possibilidade de terem dias em que ele não vai estar tão bem e que ele talvez não dirija tão bem, a gente sabe então que está colocando os nossos filhos em risco. Mas quando a gente confia, é diferente. A gente não acha que tem essa possibilidade. A gente confia que culpa dele não vai ser. Se alguma coisa acontecer, vai ser fora do controle dele. A gente não vai entregar os nossos filhos a qualquer um. Se nós vamos a um médico e temos um problema, algum problema físico que está se manifestando, nós não vamos querer ser atendidos e seguir as instruções de um médico que a gente não confia, que a gente tenha a mais absoluta certeza de que ele sabe o que está fazendo. Quando a gente vai no restaurante e vai comer qualquer coisa, a gente está confiando que lá na cozinha tudo foi feito como deveria, que a comida está em dia, não está vencida, que houve higiene no preparo. Por quê? Pode acontecer algo ruim, nós podemos ter alguma indigestão, e isso pode ter consequências graves. Mas se nós estamos ali comendo, é porque nós não acreditamos que isso seja possível. Nós queremos confiar de que aquilo não vai acontecer. Quando a gente confia, a gente não questiona. A gente não tem espaço para e se, porque esse se nos trava. Esse e se é capaz de nos fazer desistir, esperar mais um pouco, fazer diferente. Mas quando a gente confia, não é como se não tivesse erro. Essa é a verdadeira fé. Você confia e nem questiona. É como se não tivesse erro. É uma certeza que vem de dentro que é difícil até de explicar. Ela vai muito além do que a gente vê. Ela vai muito além das manifestações dentro do espiritismo que nós temos todos os dias. É algo mais forte, que prendeu o nosso coração e que faz todo sentido de acordo com a nossa razão. A gente confia e ponto final. E quando a gente tem fé de verdade, a gente não se acha privilegiado por causa disso. A gente não acredita que isso vai nos trazer algum tipo de imunidade, que então vamos estar protegidos de qualquer mal. Porque na verdade isso não seria proteção. Vamos lembrar que a dor é a placa que vai apontar o caminho, que vai nos fazer dar uma pausa, dar uma parada, reavaliar. E se isso é para o nosso bem, o fato de nos impedir de passar por essas situações não seria uma ajuda, muito pelo contrário. Estaria nos prejudicando, nos fazendo insistir no erro sem ter noção de que está errado. Às vezes a nossa consciência, já pelos aprendizados passados, consegue nos apontar o que é certo e o que é errado. Mas isso graças aos aprendizados passados. Aprendizados que foram construídos também pela dor.
Então, quando nós confiamos, nós não nos achamos imunes, protegidos, especiais em relação aos outros filhos. Que justiça haveria nisso? Como seria um pai justo se aqueles que acreditam nele, aqueles que têm fé, fossem beneficiados de alguma forma? Ele não beneficia. A fé apenas nos fortalece, nos dá mais coragem para enfrentar as situações, porque nos ajuda a mudar a nossa forma de enxergar as coisas, a ter mais calma diante dos acontecimentos. E isso não quer dizer que não vamos sentir, que não vamos sofrer, que não vai doer, talvez por muito tempo, talvez até hoje. A fé nos ajuda a construir a paciência, que nos faz saber esperar. Esperar pelo sentido, esperar pelas respostas, esperar para ver do que serviu tudo isso que nós passamos ou que nós estamos passando. A fé nos permite sofrer, então nós vamos sentir dor, mas nós nunca vamos ficar sem a consolação. Nós vamos sentir solidão, mas nós nunca vamos estar desamparados. É isso que a fé nos proporciona: esperança, força para continuar. Jesus aqui promete que aqueles que choram serão consolados. Ele fala que bem-aventurados os que têm fome. E aqui não é só a fome física, de quem está há um tempo sem comer, há dias sem comer. Aqui também é a fome espiritual, fome de sentido, fome de se sentir completo, como se algo faltasse, como se não estivéssemos aqui por inteiro. Aqueles que têm fome e sede de justiça, nos sentimos injustiçados. Por que comigo? Por que agora? Por que assim? Sede de justiça. Alguém me fez um mal que eu não merecia, e isso trouxe consequências para minha vida. Eu não merecia, eu tenho sede de justiça, e isso me faz sofrer. O que eu fiz para merecer? Serão fartos. Vai passar. Vai melhorar. Vai ser saciado. Vai ser farto. A completude virá. A justiça se dará. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Quando somos atacados, quando fazem chacota, porque optamos por fazer o que é certo, por seguir o caminho do bem. Não fraquejemos, não desistamos. Às vezes essa estrada vai ser um pouco solitária, porque não são todos que estão prontos para isso. Mas continuamos firmes, porque Jesus nos garante que esse é o caminho. É isso que nos leva cada vez mais próximos do nosso Pai. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vamos perceber que hoje, se formos perguntar o significado de felicidade, muitos ainda dirão que é ter um emprego bom, um salário muito top, ter uma casa confortável, carro, muitas roupas, muitos sapatos, muitos aparelhos eletrônicos,
poder estar trocando constantemente com os lançamentos, ter dinheiro para pagar um plano de saúde, para lidar com os custos da educação dos filhos, para proporcionar viagens. Se hoje nós sofremos, se hoje nós sentimos que não estamos tão felizes assim, geralmente é porque algo está deixando a desejar em um âmbito material. Até mesmo quando o nosso sofrimento é por causa de alguém, seja porque não deu certo um relacionamento, foi necessária uma ruptura, tivemos que dizer até logo para os nossos entes tão queridos. Estamos nos apegando ao material, ao corpo. Porque quem disse que nós estamos de fato longe dessas pessoas? Quem disse que a gente perdeu essas pessoas? Quem disse que elas não estão a par do que está acontecendo? Não estão nos ajudando? Não estão felizes com a nossa felicidade? Não entendem as dores que estamos passando? Sabemos que todos têm um tempo para se recuperar no plano espiritual, mas isso um dia acontece, quando nós menos esperamos. A nossa saudade é do toque, é da resposta direta de algo que falamos, é de conseguir perceber 100% aquela pessoa compartilhando os momentos com a gente. Às vezes a gente não percebe, mas isso não quer dizer que ela não esteja ali. Mesmo que não esteja, inclusive, como espírito ao nosso lado, está ligado pelo pensamento, pelo coração. Não tem ligação mais forte do que essa e é como se estivesse ao nosso lado. Nós que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que nos permite nos conectarmos com todos, imediatamente, na hora, de imediato. Mas nós temos esse apego, porque a vida aqui, quando estamos encarnados, ela parece que demora. E às vezes a gente vai acreditar felicidade a essas conquistas materiais que sim, trazem uma felicidade momentânea. Trazem uma sensação boa, nos dão prazer, mas é momentâneo. O que for da terra passará, o que for do céu permanecerá. Então, quando nós passamos por privações materiais, Jesus nos diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é de quem tem mais, materialmente falando. Não é de quem gozou mais da matéria aqui, de quem teve mais oportunidades, mais bens. O reino de Deus, o nosso verdadeiro lar, é a casa de espíritos. E a única coisa que o nosso espírito consegue carregar, levar consigo, são as virtudes e os defeitos. Da onde que a gente tira que a segurança está de fato nos bens materiais? Por mais que a gente pense assim, mas se eu tivesse possibilidades, eu teria um plano de saúde. Eu teria acesso a um tratamento melhor, mais adequado. E isso é verdade. Mas quantos são aqueles que têm acesso aos melhores tratamentos, aos melhores medicamentos, aos melhores médicos e ainda assim desencarnam? Quantos são aqueles que não têm acesso, que
passam por uma situação de saúde aos trancos e barrancos, mas conseguem sair dessa. Na verdade, o nosso ir ou o nosso ficar não vai estar baseado nas nossas condições financeiras. Isso não quer dizer que a gente não tenha sempre que buscar pelo melhor, dando o nosso melhor, mas estando satisfeitos com o que Deus nos dá em troca. A gente não para de tentar se melhorar, de tentar alcançar, mas a vontade dele sempre se dá no final. Não vai ser por uma luta muito grande nossa, mas uma impossibilidade ainda assim de ter um tratamento que nós vamos desencarnar. Há algo por trás disso. Há algo maior do que isso. Há um porquê e há o decreto de Deus. É a hora do meu filho retornar. É a hora do meu filho sair dessa carcaça de carne que o prende, totalmente material, e voltar. Então, nós passamos por dificuldades, às vezes, privações aqui, e isso faz com que passemos por dores. Isso é inegável. Mas Jesus nos diz: bem-aventurados vós, os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Não está aí o caminho, não está aí o segredo. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. E aqui é novamente aquela fome que nós já citamos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Aqui Jesus está dizendo assim: a dor ela é real. E ela é inevitável no estágio em que vocês estão. Ele mesmo, Espírito Crístico, que nem precisava mais passar pelo que passou, encarnou aqui para nos mostrar o que é sentir na pele a dor de várias maneiras e continuar firme, porque tinha fé e porque sabia que tinha validade. A dor sempre tem validade, tem data e hora certa para acabar. Se a nossa dor é de saudade, a gente vai reencontrar. Se a nossa dor é pelo que não temos hoje nos nossos familiares, nós vamos reencontrar a nossa família espiritual, que nos preenche de todas as maneiras que talvez a nossa família aqui não conseguiu preencher. Mas essa família tinha um papel. Torçamos para ter enxergado todas as oportunidades que Deus nos colocou ao conviver tão de perto com esses seres, com os nossos irmãos. Se a nossa dor hoje é por não ter um amor, isso não quer dizer que nós nunca vamos ter um amor. Se a nossa dor hoje é por não ter experimentado certas experiências, isso não quer dizer que nós não vamos experimentá-las em um outro momento. A dor tem hora para acabar. E a única coisa que Jesus nos pedia, o recado que ele nos passava era paciência, saber esperar. Como dói esperar. Como machuca esperar. Mas só dói mesmo se nós não tivermos certeza. Se nós duvidarmos, aí sim nós nos sentimos largados, desalentados. Quando a gente tem fé, a gente tem certeza que vai passar. E a gente tem certeza que essa cruz aqui, que cada um de nós carrega, tá pesada. Mas a gente dá conta de carregar.
Vamos aqui para um texto de Emmanuel. Vai estar no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico. Chama-se Nossa Cruz. E aí tem uma passagem de uma fala de Jesus que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo? Quem nega a si mesmo sacrifica. Não pensa em si primeiro, pensa no outro. Não vislumbra o prazer imediato, mas foca no que vem depois. Não se perde entre as passagens e as paisagens, mas foca no destino. Entende que tudo isso aqui é passageiro e tem um porquê, e o seu foco está lá. E então, não precisa de muito, só precisa de Deus, porque Deus já é tudo. O muito aqui na terra, nada se compara a sentir, a aceitar ter a Deus em si. Nossa cruz. Emmanuel fala assim: ninguém se queixe inutilmente, sem motivo, sem porquê. Não sejamos mal agradecidos, reclamando, sem antes pararmos um pouquinho para reparar em tudo que temos. A dor é processo, faz parte, é o caminho. E depois do processo, a perfeição é o fim. O destino é a perfeição, é nos melhorarmos enquanto espíritos. Hoje é difícil achar alguém que ainda tenha a pretensão de se achar perfeito. E nem estamos aqui comentando, óbvio, da perfeição física. É da perfeição moral. Quem é bom o tempo todo? Quem acerta sempre? Quem é que não dá umas respostas cruzadas? Não se irrita? Não fica com raiva, não deseja algum mal para o outro? Quem é que não guarda mágoas? Quem é que hoje fala? Quem é que hoje não fala que vai fazer diferente e amanhã acaba fazendo exatamente igual? É normal. Nós erramos. E às vezes a única coisa capaz de nos trazer de volta é a dor. De revolucionar o nosso mundo interior. Fazer silenciar esse caos que existe aqui dentro para ouvir o nosso Pai falando com a gente, ajudando, consolando, fortalecendo. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada qual, a sua cruz. Então, tanto aqueles que estão aqui somente para espiar, quanto aqueles que estão para evoluir, para adquirir novas virtudes com a experiência, porque nós já dissemos, o nosso Pai nos criou simples e ignorantes. Os Espíritos nos falaram isso, lá no Livro dos Espíritos. Então, até mesmo as nossas virtudes, nós só adquirimos vivendo, experienciando. E aqui Emmanuel está dizendo que até para adquiri-las, vamos ter a nossa cruz. Seja uma prova,
ou não. Seja expiação, seja prova, nós carregaremos a nossa cruz. Um almeja, então ele fala, esse almeja. Quem é o que almeja? É o que está passando por provas, é o que está querendo se melhorar, adquirir novas virtudes. Aquele deve, é aquele que está espiando. E para realizar ou ressarcir, reequilibrar, dar o que se tirou, a vida pede preço. Tudo tem um preço a se pagar. E não estamos falando aqui necessariamente de dinheiro. Algo é retirado de nós. Nós sentimos isso, mas não percebemos que está sendo uma troca. É aquilo que falam, levam um pouco de nós e deixam um pouco de si. E é isso que nos faz crescer. É isso que nos faz evoluir. Entendamos que tudo tem um preço. Nós temos que pagar. E aqui não é a lei de Moisés. Aqui não é o olho por olho, dente por dente. Aqui são espíritos que querem se sentir em paz com a própria consciência, que querem seguir a sua natureza divina, que somente tende para o bem, que querem saciar aquela fome, aquela sede, que nada aqui é capaz de saciar. Quando Jesus dizia que Ele era o caminho, a verdade e a vida, era isso que Ele estava dizendo. Façam como eu faço. Sigam o meu exemplo. E vocês finalmente não terão mais sede, não terão mais fome, se sentirão completos, porque estarão cada vez mais unidos com o Pai. Não atentando contra a própria natureza, que é divina. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E a gente sabe disso. As coisas mais valiosas para nós, e isso também não está relacionado necessariamente a dinheiro, são as que mais deram trabalho para conseguir. São as que nós mais valoramos. Como são, por exemplo, relacionamentos. Pessoas que nós muito consideramos. Situações que nós muito lutamos para chegar, para vencer. Então, não tem como a gente esperar que as coisas caiam dos céus. Que nós nos melhoremos milagrosamente. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Não tem como resgatar o débito sem sofrimento. Nós sabemos que temos a opção também de aprender pelo amor. E isso vai nos poupar alguns sofrimentos, mas não vai nos eximir deles. Afinal de contas, estamos em um mundo, em um planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. Faz parte da nossa atual situação evolutiva passar por isso. Mas lembremos, tem data de validade. Enquanto a criatura não adquire a consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional. Não tá pensando direito. Não tá tendo perfeita noção das consequências, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Então é aquilo que nós falamos. Sem a dor, sem esse sofrimento que é um aviso, que nos convida, forçando um pouquinho a parar, a dar aquela pausa, nós íamos continuar errando, continuar acumulando débitos, continuar prejudicando aos outros e a nós mesmos. Então, para que isso pare, para que isso melhore,
Nós precisamos adquirir essa consciência da própria responsabilidade, da nossa responsabilidade em relação ao outro, em relação aos nossos atos, em tudo que a gente faz e deixa de fazer. E como é que a gente aprende isso? Com a nossa amiga dor. Com a nossa amiga dor. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. A necessidade da paz consigo mesma. É aquilo que a gente fala. Lá fora, em volta de nós, pode estar tudo bem. Se nós não estivermos bem, não adianta. A gente não consegue enxergar dessa maneira. Assim como lá fora pode estar um caos, mas se aqui dentro houver paz, aquilo não nos atinge, aquilo não nos modifica, aquilo não nos perturba, não nos faz deixar de acreditar. A gente percebe cada vez mais que tem necessidade daquela paz. Aquela paz que Jesus, ao se despedir, disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Ele desejava que a gente tivesse aquela paz, que foi o que permitiu ele passar por tudo o que passou e dar conta da sua cruz. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Ou seja, não somos só nós aqui encarnados que estamos passando por esse processo. Inclusive no plano espiritual passa-se também por um determinado período por esse processo. Aqui ele vai explicar melhor ainda. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, a dificuldade que o nosso corpo sente, essas necessidades que nós temos, materiais. O degrau social, o parente infeliz, o parente que nos fere, o parente que nos falta, o parente que nós perdemos porque desencarnou. No plano espiritual, é a vergonha que a gente sente, do feito íntimo não vencido. Poxa, eu falei que ia fazer diferente. Eu acreditei que eu ia conseguir. E cá estou eu, retornando e não tendo vencido naquilo. A expiação da culpa, a gente se culpa demais. Somos muito rígidos com nós mesmos. O débito não pago. Não conseguimos restituir aqueles a quem prejudicamos. Não conseguimos reequilibrar aquilo que nós mesmos desequilibramos. Porque desistimos antes da hora, porque tendo a oportunidade, optamos por outros caminhos, geralmente os mais fáceis. Perdemos oportunidades todos os dias. E às vezes a gente pode ficar até confuso, mas o que estão esperando de mim? O que eu tenho que fazer afinal? É só a gente parar para pensar. O que mais temos dificuldade? Aonde a gente mais erra? É isso que a gente está aqui para fazer. É isso que a gente tem que melhorar. Às vezes a gente se prende a coisas grandes demais. Eu quero mudar o mundo, eu quero erradicar a fome. E deixa de fazer algo que realmente está ao nosso alcance. Menos é mais. Às vezes a gente deixa de fazer no pouco, esperando para poder fazer no muito. E talvez esse dia não chegue nessa existência. Ajudemos hoje.
com o pouco que podemos, com o pouco que tivermos, mas ajudemos. Vamos abrir mão de nós mesmos, aprender a renunciar, a nos livrarmos do egoísmo. E assim não chegaremos lá chateados com o nosso desempenho por aqui. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio da ressurreição e vitória. Seguir o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, que não só falou qual era o caminho, ele mostrou, ele sentiu, ele vivenciou, para mostrar que sim, é fácil falar, mas ele não só falou, ele passou, ele fez. E então ele está mostrando, ei, vocês não têm desculpa. Vocês não têm desculpa para dizer que tá difícil, que é impossível, que não dá. Dá sim. Dá sim. Aguenta. Aguenta um pouco mais porque vocês não estão sozinhos. Ele tá dizendo que tá com a gente. Segurando a nossa mão. Mas esperando pelos nossos passos. Pelo nosso mérito. Só assim nós vamos crescer, só assim nós vamos evoluir. Emmanuel finaliza. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inquietante e tomar a nossa cruz. Todas as vezes que a gente acha que a nossa dor é maior que a do outro e que isso justifica que desistamos, que paremos, estamos sendo egoístas. Todo mundo está sofrendo. Todos têm as suas dores. Às vezes simultaneamente, às vezes em momentos diferentes, mas todos têm. Não sejamos egoístas de achar que a nossa dor é maior que a do outro. Não sejamos egoístas de focar no problema e não em todo o resto que nós temos, que o nosso Pai nos brinda, nos presenteia muito além do nosso merecimento. Não sejamos egoístas de reclamar tanto, sendo que temos tanta ajuda, tanto consolo da espiritualidade maior. Mas a espiritualidade maior nos auxilia não vindo e retirando a nossa dor, fazendo tudo passar, tudo melhorar magicamente, porque isso seria nos atrapalhar, tirar esse nosso instrumento de aprendizado. Eles ajudam de outro jeito, eles ajudam chegando e dizendo, força, Pai, dá força a este irmão, para conseguir vencer essa dificuldade, coragem para enfrentar o que agora parece maior do que ele mesmo. E eles nos inspiram, nos dão ideias, nos consolam para mais um dia. Não há promessa de não ter dor, mas há promessa de que vai passar e de que somos capazes de lidar com ela ou com elas, com todas as dores. Confiemos, tenhamos paciência nesse processo que não é fácil, nessas respostas que nem sempre chegam de imediato. Estejamos atentos às respostas que vêm de Deus através de outras pessoas, através de determinadas circunstâncias. E é através da nossa fé, da nossa confiança, que nós entendemos que até os nãos são com todo o amor possível
é com o maior amor do universo. E que às vezes algo que hoje parece não, é apenas um ainda não. Ainda não. Ainda. Porque vai passar. E nós ainda temos tanto por viver. Nessa existência e em outras. Quantas pessoas, no finalzinho da sua existência, já na idade, quando eram idosos, Deus colocou corações em seus caminhos que fizeram sua existência ter mais sentido. Valer de fato a pena. E que bom que essas pessoas esperaram. Que bom que essas pessoas não tomaram a atitude de querer violar essa lei, de querer retirar a própria vida, de querer fugir de algo que levam consigo. A dor não está aqui fora. A dor não é material. Ela está com o nosso espírito. É o espírito que sofre. Querer fugir da matéria não é se livrar da dor. Então esse não é o caminho. O caminho é o da paciência, é o da persistência. Só mais um dia. Vamos colocar todos os dias a meta de mais um dia. E amanhã pensaremos só por hoje. E no outro dia, só por hoje. E assim seguiremos até que dia virá em que perceberemos que, olha, a dor já não é como era antes. Olha, já não pesa como pesava. Olha, hoje tenho novos motivos para sorrir, para me alegrar. Olha, eu sei que o que eu tive que deixar, um dia reencontrarei. Combinados, meus amigos, lembremos disso nos momentos de dor, nos momentos de confusão, de medo. Vamos sempre lembrar que não estamos desamparados. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Somos muito, muito, muito amados. Não duvidemos desse amor. Confiemos. E esse foi o nosso evangelho de hoje. Convido vocês para a nossa prece final. Deixa eu botar aqui uma musiquinha. Vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo. Sentir as benesses que nos foram deixadas. A paz dos passes magnéticos que recebemos. A companhia que nos impede o desamparo. Pai, obrigada pelo teu amor, por tanto se importar e por isso nos mostrar, nos ensinar, nos educar de qual é o caminho. Que tenhamos força e coragem diante dos nãos da vida, diante das quedas, diante das perdas. Que sintamos que somos espíritos imortais, que é algo do aqui e do agora e que nós somos muito mais do que isso. Nos ajude a não guardar remorsos, a não guardar sentimentos que nos prendam, que nos retardem no caminho que nos leva a Ti.
Nos ajude, Pai, a ser o bem que queremos ver no mundo, a levar a paz que queremos ter em nós. Nos dê a oportunidade de sermos teus instrumentos de amor, de concórdia, de luz. E nos auxilie a enxergar essas oportunidades. Pai, nos permita usar a dor como combustível para nossa fortaleza. Pai, abençoa a todos os que sofrem, a todos os que sentem dor. Não permita que tomem atitudes impensadas, que desistam, que eles possam sentir o seu amor e assim conseguir continuar. Que eles sintam o nosso amor, esse amor que nos une a todos, enquanto irmãos, enquanto teus filhos. Que uma luz celeste e brilhante envolva o nosso planeta, trazendo paz, concórdia, força, coragem. Todos aqueles desencarnados também, Pai, que nós agora pensamos, e aqueles que não conhecemos, mas que estamos ligados por serem nossos irmãos, pedimos por eles, que as suas bênçãos cheguem até eles, os fazendo sentir melhor aonde quer que estejam, amados. Pai, seja feita sempre a sua vontade. Nos ensine sempre a escolher, a saber escolher. E aí sim, quando nossas vontades se coincidirem, nós saberemos que estamos no caminho certo. Gratidão por tudo. E se for da sua vontade, que possamos estar juntos novamente na quinta-feira que vem. Que assim seja. E é isso, pessoal. Acabou o nosso evangelho amado. E gratidão pela presença de vocês. De verdade. Sintam-se abraçados. Eu rogo a Jesus que abençoe a vocês, os lares de vocês. E nos encontramos quinta-feira que vem. Queria deixar o aviso aqui para vocês do seguinte: os nossos evangelhos têm durado muito, certo? Aí ó, nós vemos que já estamos a 1h e quase 1h10 e tenho tido uns avisos por aí, não sei explicar de onde vem, mas chegaram até mim, de que vamos ter que dar uma reduzida. Conseguiremos abordar menos, aprofundar menos, mas não que não tenhamos tempo para fazer isso em outras oportunidades. Então, a partir de quinta-feira que vem, o nosso evangelho vai durar 40 minutos. Combinado? Que já é muito, hein? Porque o nosso evangelho em casa, né, normalmente dura aí 20, meia hora, é o recomendado. Aqui vai durar 40 minutos, mas vamos dar uma reduzida até para ajudar os nossos amigos que dormem cedo ou que moram em outros países e fazem um mega esforço para estarem aqui acordados apesar do fuso horário. Então, vamos fazer isso, combinado? Um grande beijo, sintam-se abraçados e muito, muito obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau!